teatro. E nos intervalos, esses expositores estarão sempre autografando as suas obras. É a oportunidade de adquirir mais conhecimento, mas também mais responsabilidade para colocarmos em prática esses ensinamentos. Então, neste momento, para darmos continuidade a esta viagem interior, que nos convida a uma mudança efetiva, nós convidamos um trabalhador da Fraternidade Espírita A Caminho da Luz, em Campina Grande, na Paraíba, apresentador do programa Palavras do Bem, através do YouTube, realizado pela TV7, e coordenador do ESD e do Estudo Aprofundado do Evangelho. Nós, então, convidamos, neste momento, Thálios de Tarsos. Recebamos com muitos aplausos. A Federação Espírita de Sergipe apresenta no 10º Congresso Espírita Thálios de Tarsos, com o tema Superando o Orgulho quando a Grandeza está no Servir. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer por estar aqui em Aracaju, em Sergipe. Antes de nós iniciarmos a minha fala, eu gostaria de fazer minha autodescrição. Sou um homem de altura média, branco, cabelos curtos, pretos. Ainda tenho cabelo, escutei tanta gente dizendo aqui que está sem, mas graças a Deus eu ainda tenho, né, Tiago? E estou usando uma camisa azul, uma calça cinza, um sapato marrom. Estou muito feliz, muito alegre de estar mais uma vez aqui no Congresso. Estivemos ano passado e Aracaju já tem um lugar muito especial no meu coração. É a 5ª vez que estou nesse estado, a 4ª vez que estou nesta cidade. Agradecer ao meu amigo Ítalo Francisco, que me trouxe até esta terra, ao meu amigo Chico Leite, a todos que fazem a amada Aracaju, a amada Sergipe, os trabalhadores incansáveis desta terra, o movimento espírita que, por onde quer que eu passe, não tem como referenciar, deixar de referenciar Sergipe, Aracaju, pelo trabalho da doutrina espírita, um trabalho formidável das casas espíritas unidas, uníssonas no trabalho do bem. Isso é algo que nós não costumamos ver com tanta frequência ainda, infelizmente, por onde nós andamos. Mas Sergipe já está um passo à frente, talvez vocês já estejam um pouquinho acima do umbral, um pouquinho. A gente ainda não, tá bom? Mas hoje e desde ontem, quando estivemos aqui na abertura com Carol, com o Merlânio, com o Rossandro, e nós estamos escutando as palestras e falando muitas vezes sobre a realização e o trabalho do bem. Isso é um ponto extremamente importante porque a gente escuta muitas vezes em algumas determinadas religiões e até às vezes na doutrina espírita do proselitismo quanto talvez estar naquele tipo de religião ou talvez proferir tais crenças daquela religiosidade seja o grande caminho para a nossa evolução ou salvação. Allan Kardec ele nos trouxe como grande lema da doutrina espírita o fora da caridade não há salvação. E isso nos traz aí uma abertura muito grande para nós observarmos que não é onde nós estamos, não é a religião que nós professamos, não é o lugar em que nós acreditamos, mas é o que nós fazemos que vai definir o nosso caminhar na estrada evolutiva. E aí eu observo, diante das falas que foram feitas ontem e hoje aqui também, o quanto pessoas e figuras referenciadas que não são espíritas, mas claro, terminando aqui essa bela exposição que foi feita, relembrando o nosso grande Nivaldo Pereira Franco, mas que antes e acima de ser um espírita, decidiu ser um homem de bem. E é assim que no capítulo Sede Perfeitos, Kardec vai nos colocar o que significa ser um homem de bem. Talvez é um dos capítulos, um dos momentos do Evangelho segundo o Espiritismo que eu não tenha vontade de ler.
Porque toda vez que eu olho as características do homem de bem, eu preciso ir para a terapia. E é muito triste olhar as características, porque a gente vai vendo o homem de bem é aquele que faz isso, é aquele que faz aquilo, é aquele que faz aquilo, e a gente vai a cada vez chorando, chorando. Ainda não sou eu, ainda não sou eu, ainda não sou eu. Mas serei em algum momento. O que eu quero dizer com tudo isso é que a nossa grande busca, na verdade, não é para ser um bom espírita. A nossa grande busca, na verdade, é para ser uma pessoa boa, uma pessoa de bem. Independente do que você professa, independente da religião que você está. Porque muitas pessoas dizem assim, mas depois que eu começar a trabalhar para Jesus, aí as coisas vão melhorar para mim. Coitado. Na verdade, é aí que você vai ver se você vai querer realmente continuar trabalhando para Jesus. É aí que você é chamado. Tem uma tia minha que não é espírita, e que quando eu comecei as atividades espíritas de forma mais efusiva, e aí as coisas começaram a acontecer de forma um pouco desordenada, ou na verdade, da forma que deveria acontecer para a minha evolução espiritual, ela olhou para mim e disse, está vendo? Depois que você começou a mexer com essas coisas, sua vida como é que está? E a gente pensa muitas vezes que é assim. A gente pensa que, na verdade, quando nós começamos a trabalhar no bem, aí sim, aí vai ser tudo maravilha. Foi Jesus que me chamou, foi Jesus que pediu para que eu possa trabalhar para Ele. Mas quando nós vamos trabalhar para Jesus, Ele nos chama para trabalhar na sua seara, nos chama para trabalhar no seu campo, mas para trabalhar contra você. Contra suas más inclinações, contra ainda o seu orgulho, contra o seu egoísmo, contra a sua vaidade. Foi assim quando ele chamou aquele jovem. E o jovem mancebo chegou para ele e disse assim, mestre, o que eu faço para encontrar a vida eterna? E o mestre diz, cumpra os mandamentos. Mas que mandamentos? Amai vosso pai e vossa mãe, não adulterais, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Mestre, mas eu já faço isso. Mas Jesus sabia que aquele jovem era possuidor de riquezas. E disse, então, vende tudo o que tens. E depois que entregar tudo aos pobres, vem e me segue. E o jovem foi embora. Esse é um chamado que Jesus nos faz cotidianamente. Entrega tudo o que tu pensas. Entrega tudo o que tu achas que é. Entrega teus conceitos, teus preconceitos, teus achismos, teu egoísmo, teu orgulho, tua vaidade. E aí sim, me segues. E quantos de nós estamos dispostos a isso? Quantos de nós estamos dispostos a lutar contra nós mesmos? Porque inicialmente achamos que não somos merecedores de estarmos na seara de Jesus, porque tem muito pouco a oferecer. Escutamos aqui falar de Madre Teresa, escutamos falar de Divaldo Pereira Franco, escutamos falar de Francisco de Assis, escutamos falar de Chico Xavier. E quem sou eu? Você é um filho de Deus. Você está aqui no processo evolutivo. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? O nosso depuramento espiritual e o depuramento moral. Para isso, passaremos pelas provas e pelas expiações. Esse é o nosso grande motivo. Essa é a nossa grande busca. E se aqui eu estou, meus irmãos, não é porque eu estou apenas de passeio. Eu estou aqui com um objetivo de me melhorar, de evoluir. E muitas vezes eu atraso o meu trabalho, ou aquilo que eu tenho que fazer, porque eu fico escondido na desculpa de achar que eu não sirvo para nada. De que nada eu sei fazer. De que eu não tenho nenhum dom, de que eu não tenho nenhum talento. De que eu não tenho nada que possa entregar ao outro. Porque, na verdade, aqueles que trabalham na seara do bem, eles são extremamente reconhecidos. Esses são os verdadeiros trabalhadores. Nós falamos aqui, estamos a falar de algum dos trabalhadores que existem na seara do bem. Mas quantos
anônimos que estão a salvar vidas e a consolar corações por aí. Quantas pessoas que nós não sabemos e que estão neste momento a trazer conforto a lares, a pessoas que viram através da porta da morte a sua esperança se esvair, mas que agora, através de um anônimo, que escolheu ser uma ponte, que escolheu ser um instrumento, auxilia nesse processo. Quantos trabalhadores aqui neste evento, que prepararam o banheiro, que limparam o palco, que colocaram essas flores e que nós nem sabemos os nomes. Quantas pessoas que estão em silêncio nas casas espíritas e que preparam aquelas cadeiras quando chegamos para assistir às palestras, que preparam o banheiro para que nós possamos utilizar, que varrem aquela casa, que faz um mutirão, e a gente acha às vezes que o trabalhador é o que está fazendo a palestra, é o que está dirigindo a palestra. Os trabalhadores são aqueles que estão colocando o seu trabalho independente da posição ou do reconhecimento que se tem. Porque o verdadeiro trabalhador já compreende que não tem recompensa no seu trabalho. É aquele que consegue encontrar na ingratidão motivos para ser grato a Deus. Porque apenas aquele que reconhece os dons que Deus lhe deu é quem consegue realmente servir. Aqueles que ainda acreditam que não tem serventia para nada, é porque ainda não agradecem ao que receberam. Muitos de nós pensamos, eu só sei, na verdade, entregar o papelzinho de mensagem na entrada da palestra da Casa Espírita. Entregue, mas deixe seu amor ali junto. Mas eu só sei fazer um café. Me convide para tomar o café. Porque só fazer um café é muita coisa. Mas eu só sei dar um abraço. Eu só sei sorrir. Sorria, abrace, entregue-se. É nesse processo que nós vamos descobrindo o quanto nós temos de talento. O quanto nós temos ainda para entregar àqueles que passam no nosso caminho. E aí eu quero trazer para vocês, quando muitos de nós ainda escondemos aquilo e as habilidades que nós temos e os nossos talentos. Quando Jesus vai falar da parábola dos talentos especificamente, que o Senhor entrega 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro. Nessa entrega. E aquele que recebe 5 talentos, posteriormente, quando o Senhor volta, diz assim, Senhor, está aqui 10 talentos. Os 5 e mais 5. O que recebe 2, Senhor, está aqui. 2 talentos, mais 2, são 4. E o que recebe 1 talento, diz assim, Senhor, eu só recebi 1 talento. Eu não tive coragem de fazer nada com ele. Eu enterrei. Está aqui. E aquele último servo, quem serve? Ele é dito como um preguiçoso. E aí onde que nós podemos compreender a parábola que o mestre nos traz? Os talentos, à época, a moeda que era entregue, no sentido material. Mas Jesus estava falando sobre dons, habilidades. Quantos talentos você já recebeu? Eu lembro que quando eu e minha esposa, a gente foi ter o 2º filho, ela olhava para mim e dizia assim, eu não sei como é que a gente consegue ter outro filho e dividir esse amor. Amar e amar o outro da mesma forma. E aquilo ficava na nossa mente, como é? Como será? E quando o 2º filho nasceu, a gente descobre que a conta matemática é diferente. A gente não divide, a gente multiplica. E quando a gente faz o bem, a gente não divide, a gente multiplica. Porque toda vez que a gente divide, alguém perde algo. Mas quando você faz o bem, não há perca, há ganho.
Então, quando a gente partilha, a gente não está dividindo, a gente está multiplicando. Todos estão ganhando, todos estão recebendo. Então, esse é o nosso grande processo de vida. É multiplicar aquilo que eu recebo e aquilo que eu tenho, porque o que eu tenho, mas primeiro eu preciso reconhecer que eu tenho. Eu preciso reconhecer o amor de Deus em mim, o que Ele me concede. Se eu tenho uma condição financeira boa, será se é para aquilo ficar para mim diante de tantas pessoas necessitadas? Se eu tenho uma condição de saúde biológica boa diante de tantas enfermidades que acontecem em pessoas em hospitais, será se aquilo é para ficar para mim? Se eu tenho a liberdade de ir e vir diante de tantas pessoas encarceradas, será se é para eu apenas gozar minha liberdade da maneira como eu desejo? Se eu tenho a experiência de ter uma família equilibrada, amorosa, afetiva, será se eu não posso entregar isso a outros que necessitam dentro dos orfanatos? Por que eu recebo o que eu recebo? Por que eu tenho o que eu tenho? Mas primeiro, eu preciso identificar que eu tenho. Preciso ser grato pelo que eu tenho. E aí, aquele que recebe apenas um talento, utiliza-se do seu orgulho, disfarçado de medo, para não multiplicar o seu talento. E muitos de nós olhamos para o lado e dizemos assim, mas também, se eu tivesse o que fulano tem, se eu tivesse o tempo que fulano tem, se eu tivesse o dinheiro que fulano tem, eu também faria o bem que fulano faz. Mas você não é fulano. E talvez você tenha recebido apenas um talento, porque Deus talvez acredita que você seja capaz de que com apenas um talento, você consiga mover muito mais do que tem com quem tem 5 talentos. Não reclame da ausência do talento e da habilidade que você tem. Seja grato pelo privilégio de recebê-lo e poder, a partir dele, multiplicar. Quantos corações você pode fazer sorrir com o seu talento, com o que você tem? Não há outra alternativa, meus irmãos, nesta existência terrena, a não ser superar-se, como aquele jovem foi chamado por Jesus, se não for pelo trabalho de auxiliar e servir ao outro, porque esse é um dos maiores mandamentos, se não o maior, que o Mestre nos deixou, quando interpelado qual o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a partir do outro que eu evoluo. É a partir do outro que eu esqueço de mim. Porque servir, na verdade, é mudar de rota mesmo sem querer. Servir é esquecer dos meus quereres, das minhas vontades, para poder servir a uma coletividade e um bem maior. Não é da maneira como eu quero, como eu desejo, mas é da maneira como precisa ser. Olha, eu sou uma pessoa boa. Agora, meu amigo, não toque no meu calo, não. Cadê a bondade? Eu quero que toque no seu calo. E mesmo assim dizer, mesmo com esse calo doendo, eu vou servir. Porque não é para mim. Não é em benefício meu. É em benefício de um bem maior. De um processo maior. De uma obra maior. Por isso, que quando eu vim a Sergipe pela primeira vez, lá no Caminho da Redenção, nós falamos sobre os obreiros do Senhor. Uma instrução dos Espíritos que está no final do capítulo, talvez o único que esteja lá, assinado pelo Espírito de verdade, que não esteja no capítulo 6, o Cristo Consolador. Pequenas linhas, assinado pelo Espírito de verdade. Os obreiros do Senhor. Quem são aqueles que estão nesta obra, que estão neste trabalho? Aqueles que decidem, na verdade, trabalhar. E aí, meus irmãos, nós podemos ver tantos obreiros do Senhor. Porque o Espírito de verdade não assina os obreiros espíritas, mas o do Senhor, independente de religião.
Porque a gente fica olhando assim, dizendo, mas os irmãos evangélicos, você vê a questão dos irmãos evangélicos, você vê alguns pessoal católico, você vê também o que esse pessoal faz? Não generalizemos, porque nós esquecemos quantas igrejas evangélicas estão aí salvando vidas, tirando pessoas da droga, recuperando famílias. Qual o trabalho da Igreja Católica de caridade, de amorosidade? Os trabalhos de ateus, de agnósticos em fazer o bem. E a gente esquece que o trabalho é incessante na seara do amor e do bem. Por isso que quando nós estivermos em dúvidas, e quando ainda o nosso orgulho estiver ali batendo a nossa porta e dizendo assim, mas eu tanto faço, e nem um obrigado me dão. Aí você agradece. Muito obrigado por não receber um obrigado. Muito grato por não viver de reconhecimento para continuar. Muito obrigado saber trabalhar e ter forças ainda na ingratidão. Porque aquele que trabalha ainda esperando reconhecimento, ainda não compreendeu o verdadeiro trabalho. Aquele que trabalha esperando aplausos e aprovação, ainda não compreendeu o verdadeiro trabalho. E assim foi Saulo de Tarso. Orgulhoso, sábio, acostumado a receber todas as pompas necessárias diante do seu talento da oratória, da religiosidade, de conseguir manter a lei mosaica de pé. Um dos maiores seguidores de cristãos que a humanidade já teve, passou a ser um dos maiores divulgadores do cristianismo. Sabe como? Caindo do cavalo. E que nós possamos cair do cavalo. E que nós possamos cegarmos-nos para poder enxergar. Porque Paulo só conseguiu ser Paulo depois que não viu mais nada. Depois que não mais ouviu, mas foi direcionado pelaquela voz que diz, apenas segue. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a pergunta que todos nós podemos fazer, mestre, Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou pronto para o trabalho. Mas muita gente acha que Saulo foi a Paulo num passe de mágica, simplesmente porque decidiu ser Paulo. E passa páginas e páginas do livro dos Atos dos Apóstolos e não compreende o processo de transformação. Precisou dar com ele, com o seu orgulho, com sua vontade. Precisou retornar aos pontos que ia falar mal dos cristãos para agora dizer, eu estava errado. Um processo de humildade para reconhecer-se agora necessitado do amor de Deus. Qual de nós nos observamos necessitados dessa amorosidade divina? Qual de nós reconhecemos que precisamos deste amor? Qual de nós caímos do cavalo? Poucos ainda. Poucos ainda aceitamos a desilusão da vida. Lembro muito quando Frederico Menezes, certa vez, foi conversar com uma moça chorando e disse assim, eu acabei meu noivado. Eu estou muito triste, Fred, porque eu estou desiludida. E Frederico Menezes disse, me dê um abraço, minha filha. Que bom que você está desiludida. Imagina viver uma vida todinha iludida. Talvez nós estejamos como Saulo estava, vivendo uma vida toda iludida. Acreditando estar fazendo bem, acreditando estar no caminho da sua evolução, mas pouco reconhecia porque o seu orgulho não deixava. Quantas vezes nosso orgulho impede
a nossa ascensão espiritual. Quantas vezes eu não estou aberto para escutar o novo, para me entregar neste processo? Públio Lentulus, ao encontrar Jesus, frente a frente, aquele homem que ele tinha certeza que tinha auxiliado na cura da sua filha Flávia, mas ele não conseguia. Por mais que o seu coração pulsasse, todo o seu orgulho romano não permitia que ele se entregasse. Que o nosso orgulho, muitas vezes, não permite que estejamos próximos a Deus. E precisamos olhar esses servidores que estão conosco a trabalhar incessantemente. E uma daquelas figuras que tantos nós falamos aqui, e eu queria trazer para vocês, é a figura doce de Maria de Nazaré. A mãe de Jesus, que serviu e ainda serve aos seus filhos. Na passagem de Lucas, quando é colocado que o anjo Gabriel, no processo mediúnico, diz que ela receberá o Messias, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que seja cumprida em mim a tua palavra. Um ato de entrega. Servir é entregar-se. E ela entregou-se. Ao final do livro Boa Nova, Humberto de Campos vai reservar um capítulo específico a Maria de Nazaré. Vai nos mostrar que nos últimos dias da sua vida, estava na cidade de Éfeso, a auxiliar alguns daqueles que o seu filho auxiliava quando estava aqui na terra. E Maria vai auxiliando, curando aqueles enfermos, até que ela é chamada por um dos leprosos de Mãe Santíssima. Muitas vezes achamos que é uma denominação católica chamar de Mãe Santíssima, mas Humberto de Campos nos lembra de que aqueles que eram atendidos por ela colocaram esse codinome em Maria. Mais à frente, em um dos atendimentos, Maria está auxiliando aqueles enfermos e encontra um homem que chega estropiado, combalido, e ela vai auxiliá-lo. Ela olha para a mão, quando vira, vê uma chaga na mão direita, vira outra e vê outra chaga. Olha os pés e observa mais duas chagas. Olha para a figura daquele homem e ele diz: vim pedir teu auxílio. Maria reconhece aquela voz e diz: meu filho, estás aqui? E ele olha para Maria e diz: minha mãe, hoje eu vim te buscar, porque eu quero que tu sejas a serva de Deus e a rainha dos céus ao meu lado. Maria abraça aquele homem. E pouco depois dele se retirar, Maria começa a entrar em convalescência, até que entra num processo de desencarne. A equipe espiritual que vai levar Maria, que vai fazer o desenlace, se aproxima. Mas Maria, antes de se despedir da terra, ela diz: antes de eu ir embora, eu quero fazer um pedido. Eu quero poder sobrevoar os lugares onde os cristãos estão sendo perseguidos. As galeras, as arenas, onde eles estão próximos de serem colocados às feras, porque eu quero abençoá-los. O desejo é atendido e Maria ali é levada e perpassa por aqueles locais e encontra uma jovem cristã chorando.
e chega para a jovem e diz: minha filha, não temas, cante a Deus. A moça começa a cantar, naquele momento é tomada de extrema emoção e felicidade. E Maria sai posteriormente abençoando todos os seus filhos, até que ela vai ao plano espiritual. Humberto de Campos nos conta ainda de que Maria hoje lidera no mundo espiritual um hospital que auxilia aqueles que deixaram a terra através das portas do suicídio. Não deixa de ser serva do início do seu trabalho até os dias de hoje no mundo espiritual. São essas pessoas que nos inspiram a trabalhar e abdicar da nossa própria existência. Mas o que seria abdicar da existência, se não for para trabalhar em favor do necessitado, do que precisa? Assim, na conversão de Paulo, assim, quando Maria nos entrega o seu amor, assim, quando Saulo está caído e surge a figura amável de Abigail, e que ele está num momento de dificuldade e de extrema dor, desolado com o trabalho no bem. Porque achar que servir não vai desanimar é também ter ingenuidade. Achar que trabalhar no bem, por vezes, não vai fazer com que a gente pense em desistir, também é ser ingênuo. Mas Abigail diz a Saulo calmamente: primeiro ponto, ama. Independente de qualquer circunstância, se alguém te fere, ama. Se alguém por vezes olha para você, vira o rosto e não quer saber de você, ama. Talvez todos aqui se lembrem da cena do filme de Divaldo Franco, em que ele vai distribuir café e pão. E naquele momento, quando ele vai entregar o café e pão a um morador de rua, o morador de rua pega o café e joga no seu rosto. E ali naquele momento, todo mundo: meu Deus, o que é isso? E Divaldo faz: calma. Olha para aquele homem e diz assim: hoje ele não quis o café, amanhã possa ser que ele queira. E sai. Isso é amar. Isso é amar aqueles que não nos amam. Porque que recompensa teria, já nos falou o mestre, amar aqueles que vos querem bem. Mas Abigail diz outra palavra a Saulo: espera. A paciência. Quando nós fazemos e dizemos assim: meu Deus do céu, quanto mais eu trabalho no bem, quanto mais eu sirvo, as coisas não acontecem. A minha vida parece que não tem jeito. Paciência. Não andeis ansiosos. Trabalha. É a terceira palavra. Trabalha e espera, mas não aquela espera de cruzar os braços, mas a espera ativa e o trabalho constante. Em qualquer circunstância, não deixemos de trabalhar. E por fim, perdoa. Um dos maiores remédios contra o nosso orgulho é o perdoar. Mas não o perdoar no sentido de se colocar superior ao outro, mas no sentido de compreender que o perdão é um processo que diz muito mais respeito a mim do que ao outro. Perdoar esperando que o outro me peça desculpa é estar ainda acorrentado àquele que porventura nos fez mal. Eu quero perdoar, mas eu não consigo, é um processo. Talvez você não consiga nem nesta encarnação. Talvez você não consiga em outras encarnações. Mas comece.
Esses são 4 pontos essenciais na nossa busca por auxiliar. Ama, espera, trabalha, perdoa. E sigamos o modelo do Mestre de Nazaré, que vai nos levar e compreender que não há, na verdade, evolução espiritual se não for através de auxiliar e de servir aqueles necessitados. Por quê? Porque nós também somos necessitados. Aqueles que acham que não servem para nada, já perderam boa parte da encarnação. Trabalhemos, meus irmãos. Descruzemos os braços, os mártires já vieram, os livros já estão cheios de falas. É momento agora de arregaçarmos as mangas e ir para o campo. Se quisermos a transição planetária, como tanto falamos, isso não depende apenas dos espíritos desencarnados, mas dos encarnados. Queremos tempo, dia, hora. Mas a transição planetária, o mundo regenerado, vai acontecer em 2052. Até lá, eu vou ficar assistindo Netflix, porque quando eu abrir a porta, em 2052, vai estar todo mundo de branco, todo mundo sorrindo, todo mundo se abraçando. Vou poder sair de casa tranquilamente, sem trabalhar, sem regenerar. Cuidado para não abrir a porta e estar em outro canto. Cuidado. Porque o grande spoiler que Jesus nos dá, e que estamos entrando no processo regenerado e que a terra passará por essa regeneração, é quando ele diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. A terra. Não é o reino dos céus, é a terra. Demonstrando que a terra caminhará e vai evoluir. E se você não for, seja convidado a ir a outro planeta. A terra caminhará e permanecerá nela quem caminhará junto com ela. Quem caminhar junto com ela. Então, os espíritos não trabalham com calendário. Os espíritos trabalham com merecimento. Aqueles que conseguem auxiliar e aqueles que conseguem trabalhar, evoluirão naturalmente. Aqueles que não, ficarão trabalhando um pouco mais e, quem sabe, despertar para o trabalho. Não há outra alternativa, meus irmãos. Sinto muito vos informar. Pode pegar a CLT, pode procurar Jesus, pode pedir para ele assinar e dizer assim: mestre, estou aqui. Tentei empreender, fazer sozinho, mas parece que meu orgulho não permitiu. Porque ele vai nos dar treinamentos. E são nesses treinamentos que nós vamos começar a entregar-se. Não esperemos, meus irmãos, nos tornarmos essas pessoas boas para poder auxiliar. Porque a gente se torna bom auxiliando. Os santos não se tornaram santos para poder agir. Agiram ainda nas imperfeições. Agiram ainda nas suas dificuldades. E nós estamos sendo chamados a isso. Eu desejo uma conversão de tantos Saulos por aqui. E espero que no 11º Congresso esteja cheio de Paulos aqui. Dizendo assim: foi um ano difícil. Meu Deus do céu, eu vi a hora não escapar. Mas eu estou aqui. Porque Paulo também viu a hora ele não escapar. Mas ele tinha algo que muitos de nós deixamos de lado.
Confiança. Confiemos. Confiemos em Deus. Fé é confiança. É nós sabermos que há alguém à frente, que há alguém a pilotar esta nave que nos leva. Como aquela criança que estava num voo, uma turbulência imensa, todo mundo gritando, chorando, rezando, com os textos na mão, e a criança tranquilamente. Passou a turbulência, olham para a criança e dizem assim: você não viu o que aconteceu, não? E a criança diz: filho, e você não teve medo, não? Ele disse: não. Por que você não teve medo? Ele disse: porque o piloto é o meu pai. E a confiança em Deus é essa. Eu sei que Ele fará de tudo para o avião não cair, porque eu o conheço. Eu sei do seu amor. Mas se o avião cair, é porque tinha que cair. Mas eu sei que não falta o amor dele em nenhum momento. Utilizemos o Evangelho, utilizemos as palavras do Mestre Jesus como auxílio e não como conveniência para nós. Não façamos as interpretações das palavras de Jesus de acordo com as minhas conveniências. Como uma vez, Divaldo Pereira Franco terminava uma conferência, e quando desceu da conferência, um senhor estava alcoolizado. E chegou para Divaldo e disse: Divaldo, você sabia que Jesus era alcoólatra? Aí Divaldo disse: meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer? E era, meu irmão, era, você não sabe não? Primeiro milagre que Jesus fez, podia ter feito um bocado de coisa, mas transformou logo a água em vinho. E logo depois, ele saiu dizendo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é? Então, interpretar o Evangelho do jeito que eu quero e da maneira que eu quero. Talvez muitos de nós façamos isso para ser motivo de desculpas, para não exercitar o bem e o amor. São 2 mandamentos, meus irmãos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O resto vem em consequência. Como nós estamos caminhando para o nosso final, e a gente falou aqui muito sobre ser grato, e que nós possamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos hoje, agradecer os dons que Deus nos deu, agradecer a possibilidade de fazer o bem, porque nós podemos fazer o bem em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer dia. Basta-nos, já nos diz dos Espíritos, força de vontade, que poucos de nós temos. A caridade, ela é universal, ela pode ser feita por alguém que está num processo terminal, como pode ser feita por alguém que goza de plena saúde. Pode ser feita pela pessoa mais abastada do mundo e pode ser feita com a pessoa que não tem nada no sentido material. A caridade pode ser feita em qualquer momento. Do homem que está no hospital com o outro, e todo dia aquele homem que tinha deficiência visual chegava para o seu companheiro de quarto e dizia: como é que está o tempo lá fora hoje? E ele dizia: hoje está um sol bonito, até um arco-íris surgiu hoje. No outro dia, ele acordava: como é que está lá fora hoje? Hoje está chovendo. Aí hoje está muita fumaça, hoje não está muito bonito o tempo não. E todo dia ele dizia àquele que tinha deficiência visual como estava o tempo. Até que certa vez ele perguntou e não escutou a resposta. O enfermeiro entrou no quarto e ele disse: ele está dormindo? E o enfermeiro disse: não, ele faleceu. Ele faleceu? Faleceu, ele já estava num processo final, terminal, e acabou falecendo. E a pessoa disse: e agora? Quem é que vai me dizer como é que está o tempo lá fora pela janela? E o enfermeiro disse: qual janela? Ele disse: a janela que tem aqui no quarto. Não tem janela no quarto.
Aquele homem, no seu processo de dor, de despedida, auxiliava aquele irmão na caridade, fazendo o bem e esquecendo sua dor. Servir, meus irmãos, é esquecer sua dor. Ir de encontro à dor do outro. É esquecer de você e encontro à dor do outro. E para isso ser grato. Agradecer a Deus. Porque Ele nos possibilita fazermos o bem. Porque essa é a grande chave. Não é quantas perguntas você sabe do Livro dos Espíritos, não é quantos livros você já leu, não é quantas vezes você já foi para as reuniões da Casa Espírita, não é quantas vezes você foi para a missa, não é quantas vezes você foi para o culto, não é sobre isso. É quanto bem você fez, quanto auxiliar você conseguiu. Então que possamos agradecer. E deixo aqui também, como foi homenageado, Divaldo Pereira Franco, esse grande homem que serviu. Quem teve a oportunidade de estar próximo a Divaldo, quem teve a oportunidade de conhecer o seu trabalho, assim como Chico Xavier, mas este ano homenagear Divaldo Pereira Franco, pelo seu legado, pelo seu amor, pela sua entrega. E deixarmos aqui um poema que geralmente ele terminava as suas conferências, agradecendo a Deus, através de Amélia Rodrigues, que diante da emoção tentarei fazê-lo, mas lembrando aquela figura de Divaldo Pereira Franco, quando ele diz: obrigado, Senhor, pelo que me destes, obrigado pelo que me dás, obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz, obrigado pela beleza que os meus olhos podem ver no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra, o mar, que acompanha a ave ligeira que corre fagueira no céu de anil, que se detém na relva verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão eu detesto tantos cegos guiando na solidão, tropeçando na multidão, chorando na solidão. A eles eu oro, e a ti eu peço comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos meus ouvidos que foram me dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos dos olmeiros, as lágrimas que verte o coração do mundo inteiro, a música do povo que desce o morro na praça a cantar, a canção dos imortais que escutam uma só vez e não esquece jamais, a canção melodiosa, melancólica, canora do boiadeiro, a dor que geme e chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles também vão ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que alfabetiza, que educa, que trauteia uma canção e que teu nome, Senhor, profere com sentido e emoção. Pela minha melodia, eu quero te rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. A eles eu oro porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pela minha mão, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. As mãos de ternura que libertam da amargura. As mãos que tocam mãos de caridade, de solidariedade. As mãos dos adeuses que deixam feridas. As mãos que enxugam lágrimas de dores sofridas. As mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias. As mãos que atendem à velhice, à dor, o desamor. Que embalam em seu seio o corpo de um filho alheio sem receio. E os meus pés, que me levam a andar sem reclamar. Ó Senhor, obrigado porque eu posso me movimentar, mas diante do meu corpo perfeito, a ti eu quero te rogar. Porque eu vejo na terra tantos aleijados, decepados, amputados, paralisados, que não podem se movimentar. A eles eu oro, porque eu sei que depois desta expiação, noutra encarnação, eles também balharão. Por fim eu quero agradecer pelo meu lar. É tão maravilhoso ser um lar. E não importa se esse lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um bangalô, um grabato de dor, uma casa no caminho, seja lá o que for,
O importante é que nesta casa tem o amor da figura de mãe, de pai, de marido, de mulher, de filho, de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, seja lá o que for. Mas se mesmo assim eu não tiver alguém para eu amar, se eu não tiver um lugar para me agasalhar, um teto para me sustentar, uma cama para que eu possa deitar, mesmo assim, Senhor, eu não irei reclamar. Pelo contrário, eu direi, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Acompanhe a moça do cerimonial. Pode? Não, fica à vontade. Nós agradecemos imensamente a Thálios de Tarsos